Queridos, graças e paz, quero saudar todos com a paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, mais um dia especial que o Senhor nos reserva de bênção. E nesse dia de bênção, nesse dia de estarmos na presença do Senhor, a gente quer compartilhar com os irmãos a nossa alegria, de um ano novo estar se iniciando e a gente com sonhos e projetos em nossa congregação. E a gente quer dizer para os irmãos que os sonhos de Deus, eles surgem e Deus ele conta com a nossa contribuição, com a nossa vida para que os sonhos dele eles possam se concretizar através de nós. Por que eu estou falando isso no início dessa nossa devocional dessa quinta-feira? Estou falando por isso porque nós temos orado. Os irmãos sabem que a gente tem orado pelos departamentos da nossa congregação, pelas atividades no modo geral da nossa congregação, e nós queremos pedir aos irmãos que continuem orando por isso. A gente quer dedicar aqui um momento de oração, e nesse momento de oração a gente quer orar por isso. A gente quer pedir ao Senhor que o Senhor possa nos dar graça, nos dar estratégia, nos dar desprendimento, que o Senhor possa nos dar maturidade, compreensão, de podermos estar investindo o nosso tempo, o nosso melhor, o nosso dom, o nosso talento em prol do reino dele. A gente tem batido nessa tecla, temos conversado aí com os irmãos da congregação para que esse ano de 2021 possa ser um ano no qual os nossos departamentos possam efetivamente funcionar. Nós louvamos a Deus aí pela oportunidade que a gente tem tido na escola dominical. O nosso superintendente, nosso irmão Robert, tem visto aí uma questão de uns cursos para qualificar os professores que têm dado aula na nossa escola bíblica dominical. E é um curso online, acessível a todo mundo, não é um valor tão alto. E isso são mecanismos que o Senhor ele nos proporciona e usa, a quem ele tem que usar para que a gente possa se qualificar. E a gente pede aos irmãos que não só nessa questão da escola bíblica dominical, mas em todos os aspectos dos quais o Senhor tem colocado em nossos corações para trabalhar, para desenvolver, que a gente possa buscar esses mecanismos que possam nos auxiliar, esses mecanismos que possam somar para que a gente possa então cumprir o papel e a vontade de Deus como igreja do Senhor. A gente fica muito feliz por tudo que a gente tem visto, pela motivação dos irmãos, a gente tem visto que os irmãos têm estado motivados. Sabemos que existem alguns que estão um pouco desanimados e temos orado por isso, para que Deus dê força, para que Deus dê ânimo e estejam animados conforme a maioria da nossa congregação tem estado. A gente sempre menciona e sempre fala que a gente tem os departamentos, tem os ministérios específicos, o pessoal do evangelismo, o pessoal dos departamentos, União de Homens, Jovens e Adolescentes e Mulheres, o pessoal da Escola Bíblica Dominical, o Ministério Infantil, o pessoal da Intercessão, o pessoal do Evangelismo e Missões, enfim, nós temos diversas atividades que envolvem a nossa igreja e que nós devemos sempre orar por isso e pedir para que Deus nos dê disposição e compreender de que não há nada melhor, irmãos, de que podemos usar os nossos dons, os nossos talentos em prol do trabalho de Deus, do reino de Deus, e essa é a nossa meta para esse ano 2021. A gente sempre tem dito que a gente não sabe o que nos espera para o ano que está iniciando, a gente não sabe como que vai ser a questão desse processo de pandemia, mas independente disso, a gente quer que os irmãos orem e tracem estratégias nesse sentido, no sentido de fazermos o nome do Senhor conhecido, pregar o Evangelho, levar a palavra do Senhor aos cativos, aos oprimidos, aqueles que necessitam em Casimiro de Abreu de alento, aqueles que precisam de libertação, para que Deus possa desse modo libertar através das nossas vidas e, paralelo a isso, a nossa igreja, a nossa congregação possa crescer e se desenvolver ainda mais. Amém? Dentro desse ponto, irmãos, a gente quer também mencionar o nosso plano, o nosso projeto de estarmos emancipando a nossa congregação, Como a gente tem falado aos irmãos, isso depende agora do processo da nossa igreja mãe. Eu peço aos irmãos também que orem por isso. Continuamos nessa mesma direção, com esse mesmo propósito, para que Deus então possa nos dar, no tempo dele, essa vitória e essa conquista que vai ser fundamental para o crescimento da nossa igreja. Vamos orar? Vamos
vamos orar, entregar tudo isso diante do Senhor e já agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas e nesse momento, ó Deus, agradecemos por mais essa oportunidade que temos de estar falando contigo na Tua presença. E em primeiro lugar, ó Deus, para te agradecer pelos irmãos, ó Deus, pelos obreiros, pelas pessoas que o Senhor tem levantado, ó Deus, junto à nossa congregação, para estar, ó Deus, fazendo a Tua vontade, pregando o Teu Evangelho, sendo, ó Deus, usado pelo Senhor através do dom e do talento que o Senhor tem derramado sobre cada um. Aquele dom e aquele talento que o Senhor ainda, ó Deus, irá derramar sobre a vida de cada um. Nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que orienta, o Senhor é o Deus que dá a direção para o Teu povo e nós queremos seguir, ó Deus, na Tua direção. Por isso pedimos, ó Deus, o Senhor cuide de nós, o Senhor esteja, ó Deus, à frente, os projetos, os sonhos, tantas coisas que temos, ó Deus, projetado para esse ano, independente, ó Deus, do desafio, da dificuldade. Mas nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor aprove tudo que o Teu povo tem, ó Deus, clamado diante da Tua presença. Por essas razões, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria aos oficiais, aos líderes de departamento, aos assessores, ó Deus, à igreja como um todo, aos ministérios, ó Deus, aos departamentos, seja ele, ó Deus, o departamento de homens, de mulheres, o departamento de jovens e adolescentes, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e fazer, ó Deus, a Tua vontade em nosso meio. O departamento, ó Deus, de intercessão, queremos pedir a Deus que o Senhor nos oriente, que o Senhor esteja, Deus, à frente das nossas vidas. Por isso, Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos, para que o Senhor, ó Deus, faça a Tua vontade no meio de nós. Oramos pela nossa igreja-mãe, pelo nosso processo, ó Deus, de emancipação, ó Deus, pela resolução de tudo que o Senhor precisa resolver no meio da Tua igreja-mãe. Ó Senhor, pedimos a direção para todas as coisas, porque nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo e nós precisamos do Senhor. Oramos pelos nossos irmãos que se encontram, Deus, abatidos, nossos irmãos que se encontram desanimados. Traga alegria, Senhor, traga alegria em cada coração, traga alegria da salvação, traga alegria, ó Deus, de poder te servir com alegria, Senhor. Por isso, ó Deus, nós nos sujeitamos ao Senhor e pedimos que o Senhor, Deus, esteja nos abençoando, segundo a Tua vontade, segundo a Tua misericórdia. É o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, nós dedicamos sim um tempo de oração, um momento de oração aqui, mas a gente, por todas essas causas que nós temos colocado, a gente pede aos irmãos que orem na sua oração pessoal, no seu momento pessoal de oração em casa, que você esteja intercedendo por isso, esteja colocando isso tudo diante do Senhor, porque nós sabemos que Deus ouve a oração do Teu povo, Deus ouve a oração da igreja que clama a Ele em espírito e em verdade. Amém? Quero estar compartilhando, irmãos, nessa nossa devocional de hoje, nessa nossa reflexão. Quero ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Livro de Atos. Na verdade, não é o capítulo 8. Na verdade, é o capítulo 4. A partir do versículo 32, do 32 ao 37. Queremos fazer algumas considerações nesse texto para a nossa reflexão de hoje. Atos 4, 32. A palavra do Senhor diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Até aqui, nós queremos ler esse texto, irmãos. Eu fiz menção a ele nessa reflexão de hoje, por se tratar aqui de como a igreja primitiva se portava na época do primeiro amor, podemos assim dizer, na época em que a igreja vivia dificuldades, vivia lutas,
vivia perseguição, mas vivia uma unidade que agradava ao Senhor. Vivia uma unidade que aos olhos do Senhor fazia com que eles viessem a passar, a transpor qualquer tipo de barreira que porventura viessem se levantar diante deles. E eles aqui, irmãos, a gente vai perceber que eles tinham o coração voltado para o Senhor e o coração voltado para a unidade uns para com os outros. E esse é o segredo para o desenvolvimento do trabalho da igreja. Os irmãos sabem, a gente costuma mencionar sempre isso em nossa congregação, de que Deus ele sempre vai operar. E a história bíblica nos aponta isso, a história bíblica nos mostra isso, que Deus ele sempre opera grandes milagres em meio à unidade. Quando há divisão, quando há pensamentos divergentes, pensamentos contrários, que não agradam ao Senhor, nós sabemos que Deus ele segura a sua bênção, ele não permite o crescimento até mesmo da igreja por conta disso tudo. E nós temos vivido um tempo fundamental, um tempo que é um diferencial em nossa congregação. A gente menciona isso e vai mencionar isso para os irmãos, que Deus ele nos permitiu ao longo desses 3 anos aí o crescimento estrutural, a oportunidade de termos o nosso templo pronto, mas hoje é tempo de nós vivermos essa unidade de corpo, essa unidade de igreja, essa unidade que nós devemos nos espelhar na igreja primitiva, para que o Senhor ele se agrade do que ele tem visto através da nossa atitude, do nosso coração, para que ele continue salvando vidas, porque o propósito do Senhor sempre foi esse. O propósito do Senhor é alcançar o pecador, o propósito do Senhor é alcançar aqueles que estão ainda mortos em seus delitos e pecados, para que o Senhor os dê vida e vida em abundância. Nós alcançamos essa bênção. Por que nós iríamos pensar que se nós alcançamos isso, nós devemos apenas guardar isso para nós? Não, nós devemos ser propagadores, irmãos. A igreja primitiva trabalhava nesse sentido. Nós vemos aqui o desenvolver da igreja a partir desse texto, para que então, através dessa unidade, o Senhor pudesse enviar missionários aos campos, o Senhor pudesse plantar igrejas, o Senhor pudesse libertar pessoas que estavam em situações extremas, no fundo do poço, poderíamos dizer assim, para que pudessem ser libertadas. E essas pessoas foram usadas aqui, a igreja que vivia nessa unidade, para que aqueles que viviam, no vale da sombra da morte, porque quem está sem Jesus, quem não conhece Jesus, está vivendo no vale da sombra da morte, essas pessoas elas possam ver a luz, essas pessoas possam alcançar a luz em Cristo Jesus. Que nós, irmãos, possamos ser essa igreja, que o Senhor possa encontrar essa unidade em nosso meio, em nosso coração, que o Senhor ele possa olhar para nós e possa ver, da multidão de nós que cremos, como diz o texto, a multidão dos que creram era um coração e a alma. Nós temos o nosso Senhor Jesus que morreu na cruz por nós, que nos ensinou e nos mostrou como devemos viver, que nos dá a direção, que nos dá as regras, que nos dá tudo que nós necessitamos para seguir no caminho certo. A gente tem falado nesses primeiras semanas desse ano sobre escolhas, em querermos escolher aquilo que vale a pena, em querermos escolher aquilo que nós sabemos que é o correto. E diante de nós, irmãos, congregação de Casimiro de Abreu e todos que nos ouvem, escolha o melhor, escolha viver em unidade dentro da igreja que você congrega, dentro da congregação que você está, sendo apenas um coração e a alma. Quando agimos assim, quando vivemos assim, nós sabemos que o Senhor ele se agrada disso. E o Senhor ele cumpre a promessa que ele prometeu à sua igreja. O Senhor Jesus ele falou que ele estabeleceria a sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E é assim que nós vivemos, é assim que nós iremos viver, na dependência de Deus, sem que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja do Senhor, contra os planos da igreja do Senhor, porque os planos da igreja têm que vir e vêm do coração de Deus para a igreja, e nós somos apenas os dispenseiros, nós somos apenas os instrumentos que iremos colocar todos esses planos em prática. E a gratidão por podermos ter sido escolhidos por Deus para podermos contribuir da nossa forma, mesmo com nossas limitações, mesmo com os nossos afazeres, a gente possa nesse ano de 2021 contribuir para o crescimento, para a edificação
de vida, restauração de vidas, para o louvor do nome de Jesus. Fique nessa noite, meu irmão, minha irmã, com essa devocional, com essa reflexão, para que você possa fazer o seu melhor, para que nós juntos possamos dar o nosso melhor em prol da igreja que o Senhor nos colocou, da igreja que não é nossa, da igreja que é do Senhor, e o Senhor conta com a contribuição, com a unidade, com a oração, com o planejamento, a busca de estratégias para que nós possamos alcançar o objetivo estabelecidos por Deus para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e nos dê a cada dia a sua graça, porque temos esse grande privilégio de estarmos debaixo da graça do Senhor. Fica com Deus. Deus te abençoe e tenhamos uma semana abençoada. Lembrando, domingo, 16h30, nossa Escola Bíblica Dominical, temos incentivado, meus irmãos, a participação dos irmãos na Escola Bíblica Dominical, tá? E também no culto de domingo à noite. Deus abençoe a todos, um grande abraço.